Olá, Rangers! Estou aqui hoje para te falar que você estuda microbiologia do jeito errado. E mais do que fazer esse bullying, te jogar essa realidade na cara, eu vou te ensinar a estudar microbiologia do jeito certo. Vem comigo, vamos lá. TT for Rangers! Ainda bem que eu sou professor, porque cantar não é meu forte. Bem, então, amiguinhos, vamos lá discutir como estudar microbiologia. Lembrando que se você ainda não fez todo aquele rolê de marcar X, apertar no like, subscrever, inscrever e tal, faz isso, meu amiguinho, faz isso, porque você vai ver que essa aula aqui é top, você não queria ter perdido essa aula na sua vida. Esse é o mercado, esse é o que tem que ser mercado, que é o desenvolvimento da glândula pineal, da célula epífise. Certo? Vamos pensar aqui como que a gente geralmente estuda as coisas, pelo menos na área da saúde, né? Porque na administração e no direito eu não sei como é que é, não faço a mínima ideia. Não me tira de tempo, viu? Na saúde, a gente costuma estudar as coisas conforme a anatomia e fisiologia das coisas, ou seja, a gente estuda como que as coisas funcionam, né? A gente faz a correlação morfofuncional das coisas. E ao entender como elas funcionam, a gente estuda como que elas param de funcionar na patologia ou patofisiologia, né? O que acontece ali para elas pararem de funcionar ou funcionar de uma maneira diferente, levando à doença. E aí, como que essas doenças se apresentam, né? Sinais, sintomas, como realizar o diagnóstico dessa condição, algum marcador, né, presente no soro, no sangue, nas fezes, etc. Algum marcador laboratorial. Então a gente vai estudar como que aquela doença se apresenta e, por fim, como consertar aquela condição, né? Como que eu vou fazer o tratamento daquela condição. E geralmente, quando você entende uma delas, né, quando você entende anatomia e fisiologia, as outras coisas meio que vêm automaticamente, né? Ou pelo menos você começa a entender essas coisas com um pouco mais de facilidade. De forma que dentro desse padrão de estudo, as coisas são um pouco mais na base da compreensão do que do decoreba. É ou não é ou não é? Mas a microbiologia não funciona muito bem assim. Como diz Clarice Lispector, a microbiologia é uma ciência em que a gente estuda um monte de fatos aleatórios sobre um monte de bichos aleatórios que por alguma razão você precisa decorar, você precisa memorizar. É claro que não foi a Clarice Lispector que falou isso, né? Eu acho importante mencionar, deixar isso claro, porque senão vai vir uma pessoa dando um Google e falar, uai, mas o que tem? É piadinha, tá, gente? É humor. Humor. Ok? Tá bom. Que merda, hein? Vamos pensar o que a gente pode fazer para estudar microbiologia sem morrer de estudar microbiologia. Glória! Ao final desse vídeo, eu espero que você deixe um amém aqui nos comentários, tá? Bem, na microbiologia a gente foca muito nos detalhes, porque os detalhes acabam sendo a parte mais importante da microbiologia. Você vai estudar as toxinas produzidas por determinados micro-organismos, uma enzima, né, o metabolismo bacteriano. É o detalhe do detalhe que realmente importa. E aí o erro do aluno, geralmente, é ele querer começar a estudar pelo detalhe. Ele já ir direto lá no que é uma catalase, qual bactéria é catalase positiva, sendo que ele nem sabe o que é uma catalase, certo? E aí, o problema tá aí. O importante, então, a ideia que a gente tem que ter em mente para estudar microbiologia... Vocês precisam mudar o mindset de vocês. Não, mindset! Mãe, ninguém fala mindset nessa casa! Porra!
E na verdade não só a micro, mas a parasito também, né, que também é um monte de bicho aleatório, com um monte de coisa aleatória, também é importante você ter esse mesmo raciocínio. O importante é você fazer uma fundamentação, você fundamentar, você ter um alicerce, você conhecer a parte básica, para depois você vir escalando isso aqui e chegar nos detalhes que estão lá em cima. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Certo? Se você começar a estudar pelos detalhes, você vai descambar. Quer ver um jeito fácil de você entender isso? Isso que eu estou falando de uma maneira muito grotesca. Suponha aí, pensa aí numa série, num filme, num negócio que você gosta, tipo Game of Thrones, Harry Potter, que em francês se diz Henri Potter. E aí você conversa com o francês e ele pergunta se você já assistiu Henri Potter. Você fala, desgraça que é essa? Nunca vi isso não. Reflita um segundo sobre o que você está falando. Né, os titilandos aí do Henri Potter. Ou, sei lá, que mais? Aí, o Senhor dos Anéis, o universo da Marvel. Se você gosta desses seriados, qualquer característica dos personagens você conhece muito bem. Né? Se eu virar pra você e falar, o Homem-Aranha solta teinha, e ele é forte, e ele pula alto, e não sei o que mais, não sei o que mais, e ele tem senso-aranha, o Homem de Ferro, o único superpoder dele é ser rico. E que mais? Por isso que o povo chama ele de o Elon Musk, né? De Tony Stark, porque o único poder é ser milionário. Você conhece essas características porque eles estão inseridos dentro de um contexto. Agora chega para um amigo seu que nunca assistiu O Senhor dos Anéis, nunca viu nada, nunca leu o livro, e vai contar para ele que 2 anãozinhos saíram de um lugar, atravessaram a puta que pariu inteira, e não sei o que. Aí amanhã você pergunta para ele, quem que roubou o anel? Quem enfiou o dedo no anel do outro? Eu vi o que você fez e sei quem você é. Ué? Ele não vai saber, ele não vai lembrar, porque aquela informação que você deu para ele, aquele detalhe que você deu para ele, veio fora de contexto. E aí ele não firma, aquele conhecimento não firma na cabeça. Então, dentro da micro, dentro da parasito, é importante que você conheça os personagens o mais a fundo possível. Quanto mais coisa você souber sobre cada um daqueles personagens, mais fácil vai ficar você conhecer os detalhes e mais fácil fica você saber também uma informação solta lá na frente. Por exemplo, se eu sei o que a catalase faz, se eu sei que o Staphylococcus possui um mecanismo de defesa de escape da resposta imune mediado pela enzima catalase, pipipi, popopó, se eu sei toda aquela história, aí do nada alguém vira para mim e fala, bom dia, Staphylococcus é catalase positivo ou negativo? Isso é muito fácil para você. Porque você sabe a história toda, você sabe de onde que a catalase veio, né? E aí, essa outra questão aí, a catalase separa estáfilo de estrepto como? Ué, você sabe que o estáfilo é positivo, né? Porque eu sei de uma história muito mais profunda, uma coisa que vem muito mais lá atrás. Aí você vai virar pra mim e falar, então eu tenho que assistir todas as 9 temporadas do universo mágico da microbiologia? Sim e não. Sim e não. O que você tem que fazer? Não queima etapa. Não pula parte do estudo, certo? Não vai lá para as últimas páginas do capítulo e já vai estudando e já partindo direto das atividades. Como essas coisas, os detalhes na micro, na parasito, são eles que importam, se você chega lá da base, estudando lá da base, as enterobactérias são bactérias que compõem a microbiota intestinal ou podem causar doença no intestino, pipipi, popopó, são bacilos gram-negativos fermentadores. Se você vai daqui, ó, você está saindo do geralzão, do mais básico, e vai afunilando nas informações mais importantes, o seu estudo vai ficar... No primeiro momento você vai falar, puta que pariu, eu vou ter que ler tudo, eu vou ter que ler o livro inteiro, não tem tempo. Puta que pariu, Marquinho. Não vai dar, calma. A gente estuda na forma de fazer resumos e nesses resumos é que a gente não pode ficar queimando etapas, tá? E eu vou te dar
uma estratégia aqui também muito importante, dita por Clarice Lispector, que é essa estratégia mais inteligente para compreender a micro e a parasito de tabela, é nunca, jamais iniciar o estudo pelo nível dos detalhes, mas sim compreender o sistema que fundamenta esses detalhes, certo? Então, o que você pode fazer na forma de resumos é criar um padrão de classificação. É claro que a gente já tem alguns padrões de classificação e você pode usar eles, não tem problema. E a partir desse sistema de classificação, vocês vão ver que a gente volta para aquele sistema de estudo em que uma coisa puxa a outra e tudo começa a fazer sentido junto. Deixa de ser um decoreba solto. Você não vai ficar decorando Staphylo é catalase positivo, Strepto é catalase negativo. Você não vai ficar decorando isso, certo? Você vai entender uma história. Então, por exemplo, para bactérias, você pode usar o padrão morfotintorial, né? Você pode separar em gram positiva, gram negativa e as que não coram por gram. Você pode separar em bacilos, cocos e afins pela morfologia. Os vírus, você pode separar por DNA ou RNA, que fundamenta a classificação de Baltimore, né? Os dupla fita e os fita simples, os envelopados e não envelopados. Para os parasitas, a gente separa em vermes e protozoários, os fungos em leveduras, filamentosos e dimórficos. E com essas classificações, você começa a entender, você vai entrar naquela coisa do como as coisas funcionam, como elas param de funcionar, como elas vão se apresentar e como consertar. Por exemplo, uma forma de estudar micro é você fazer essa separação aqui. Estou estudando o E. coli. Como que a E. coli é transmitida? Como que é o ciclo de vida dela? Quais são os fatores de virulência? Se você estuda, por exemplo, ciclo de vida, lá na parasito a gente foca muito em ciclo de vida. Quando a gente pega o ciclo de vida de um parasita e estuda ele a fundo, aquele ciclo de vida passa a ser o mapa astral da doença. Eu falo isso direto. Porque ali, nas entrelinhas do ciclo de vida, tem muita informação. Tem a informação de como ele é transmitido, que está lá, no ciclo de vida tem um mosquitinho, você sabe que a transmissão é vetorial. É água, fomites, enfim. Se a gente reconhece isso aqui, olha aqui de cá o que tem aqui, fatores de risco. Não fica mais fácil entender fator de risco se eu conheço a forma de transmissão, né? As doenças associadas àquele patógeno que eu estou estudando. De novo, estou estudando E. coli, vamos estudar as doenças associadas à E. coli. E aí, um outro erro do aluno, especialmente o aluno iniciando, ele vai focar naquela doença raríssima que o micro-organismo causa. Esporotricose ocular de não sei... Não. Vamos estudar as entidades clínicas mais importantes, né? E. coli talvez não seja o exemplo mais feliz, porque tem várias cepas que provocam várias entidades clínicas. Mas o esporotrix, que eu acabei de mencionar aqui, esporotricose subcutânea, nódulo subcutâneo que podem supurar, fazer lesões abertas que seguem a linha hemolinfática. Pronto. A esporotricose clássica. Aí depois eu falo, agora eu já entendi tudo de esporotricose clássica, eu quero, porventura, estudar uma forma rara de esporotricose, vou ler um artigo e, enfim, aí fica por sua conta. Mas uma prova do concurso público da Prefeitura de Rubiataba, ela não vai te cobrar a esporotricose ocular da Noruega que tem 2 pacientes. Não é isso que vai cair. Vai cair a esporotricose clássica, com as coisas clássicas, arranhadura de gato, lesão com espinho de planta, essas coisas, esses detalhes que são importantes para aquela doença. Certo? Então, doenças associadas, a gente vai estudar as entidades clínicas mais importantes, como elas se apresentam, quais são os sinais e sintomas clínicos, os achados laboratoriais importantes, né? E aí, daqui a gente passa para o tratamento. E aí, se eu conheço o ciclo de vida, eu sei onde que o parasita se hospeda, eu sei onde que o parasita tá, eu consigo pensar em tratamento e mecanismo de ação de fármaco. Né? Eu sei que o Trypanosoma cruzi, na sua forma aguda, parasita o sangue. E eu sei que os fármacos só tratam essas formas sanguíneas. Então, eu vou tratar a forma crônica. Se quiser, eu gravo um vídeo sobre isso, porque não é tão simples assim, tá? Tem que deixar um parênteses aqui.
porque existe possibilidade de tratamento específico para a forma crônica. Mas é outro vídeo. Deixa aqui os comentários, comenta aqui. Certo? Mas você entendeu que agora a coisa deixou de ser um decoreba e passou a ser um raciocínio lógico em que uma coisa puxa a outra? Não. Então, não tente decorar. Isso aqui é outra coisa importante que a Clarice Lispector falou, que é não tentar decorar conceitos que você não compreendeu. Igual eu falei lá atrás, você está querendo decorar se o estáfilo é catalase positivo ou catalase negativo, sendo que você não sabe nem o que é catalase, certo? Então vai saber o que é catalase. O Google está na sua mão e ele é grátis, tá? Você vai ganhar, você vai ter um benefício muito grande perdendo esse tempinho aí. Você vai ganhar perdendo esse tempinho aí de ir lá no Google e procurar o que é a catalase. É paradoxo que chama isso aí. O que a catalase faz? Para que serve a catalase? E aí você entendendo o raciocínio por trás da catalase, toda a história da catalase, vai ficar muito mais fácil para você, meu querido. Faz sentido ou não o que eu estou falando? Não, faz sentido nenhum, você está louco. Certo? Se eu tiver te ajudado com esse vídeo, dá um like aqui. Se eu não te ajudei com esse vídeo, eu vou disponibilizar essas tabelinhas aqui que eu fiz para você, classificando parasitas, que já pode ser um início para os seus estudos. A gente tem parasitas aqui separados em eumintos e protozoários e por seus respectivos filos. Os fungos separados em leveduras, filamentosos e dimórficos. E as bactérias separadas. Essas imagens estarão disponibilizadas aqui embaixo na descrição do vídeo. Só você clicar no link para cada uma dessas imagens, certo? E aí agora sim, se o vídeo não te ajudou, pelo menos com essas imagens eu tenho certeza que eu te ajudei. E aí você não vai murrinhar um like, você não vai murrinhar um se inscrever no nosso canal, porque só aqui você ganha tabelinha de bicho de grátis. Paz e Pix para todos vocês. Até a próxima, campeões.